Fala pessoal, boas-vindas a mais uma exploração técnica trazida pela Ford College. Dando sequência à nossa jornada na trilha de conceitos avançados da Solana, hoje a gente aterriza bem no olho do furacão para entender como o Gulfstream faz o roteamento das transações. Pense nisso como um sistema de controle de tráfego aéreo mais alucinante e rápido do mundo. Vamos nessa? A nossa planta de engenharia hoje vai mapear o motor logístico da rede. A pauta é super direta. 1. Recapitulando o Gulfstream. 2. O desafio do encaminhamento. 3. Os 4 padrões de roteamento. 4. Modelos mentais na prática. E 5. Escolhendo a estratégia certa. Bom, vamos dar o pontapé inicial com a seção 1, recapitulando o Gulfstream. Construindo em cima da nossa última análise sobre a arquitetura geral, a gente precisa revisitar como é que esse motor consegue processar milhares de ações simultâneas sem simplesmente engasgar. Tudo se resume a 3 passos lógicos, tá? Primeiro, o sistema empurra as transações de forma totalmente proativa para os validadores. Segundo, ele mapeia as dependências para sacar logo de cara o que pode dar conflito. E terceiro, ele já inicia um processamento paralelo especulativo antes mesmo de existir um bloco oficial. É literalmente como se a cozinha do restaurante começasse a preparar o prato antes mesmo do cliente terminar de ler o cardápio. Mas, olha só, essa antecipação absurda tem um custo. E isso nos leva direto para a seção 2, o desafio do encaminhamento. Tirar as transações de uma sala de espera tradicional e jogar num modelo hiperativo gera uma dor de cabeça logística daquelas para os engenheiros. O grande dilema aqui é como é que a gente equilibra uma velocidade de processamento extrema com uma ordem lógica super rigorosa. É a eterna escolha entre pisar fundo no acelerador do paralelismo ou garantir que todo mundo ande numa fila indiana perfeita. Pensem nisso como um clássico cabo de guerra. De um lado, a ordenação centralizada. Ela entrega uma sequência impecável, claro, mas cria um gargalo terrível. Do outro, a ordenação descentralizada. O agendamento é veloz demais, mas o risco de gerar um caos computacional e jogar trabalho no lixo é altíssimo. Então, para resolver esse conflito e não deixar a rede colapsar, a gente entra na seção 3, os 4 padrões de roteamento. A rede basicamente usa 4 métodos de frete diferentes que vão se adaptando dependendo de como está o clima e o tráfego lá dentro. A primeira tática é o encaminhamento ávido. Aqui, a transação é disparada sem dó para um exército de validadores ao mesmo tempo. A latência? Quase zero. O problema é que é tipo imprimir 1000 panfletos para convidar uma pessoa só para uma festa. Consome uma banda gigantesca e gera um trabalho duplicado absurdo. Aí a gente tem a segunda opção, o encaminhamento seletivo. Em vez de gritar para todo mundo, o sistema usa umas heurísticas pesadas e mira só nos validadores que têm mais chance de fechar o bloco. Economiza muita banda, com certeza, mas exige uma previsão quase que de bola de cristal para saber quem vai ser o próximo líder. A terceira rota é o encaminhamento particionado. Essa abordagem é fantástica porque separa o estado dividindo as transações por donos ou programas. É literalmente como criar faixas exclusivas numa rodovia. Escala que é uma beleza, mas pede uma gestão milimétrica para evitar colisões entre as faixas quando o trânsito aperta. E, fechando o quarteto, o encaminhamento em estágios. Sabe quando o exército manda um batedor leve na frente só para reconhecer o terreno? É bem isso. O sistema envia os metadados primeiro e a transação completa só embarca quando as dependências estão confirmadíssimas. Reduz o desperdício drasticamente, mas adiciona várias camadas de complexidade no protocolo. Quando a gente coloca tudo isso numa tabela, cruzando as táticas ávida, seletiva, particionada e em estágios com seus custos e garantias, a genialidade da arquitetura fica muito clara. Entender esses prós e contras e sacar qual ferramenta usar na hora certa é o que separa um sistema qualquer de uma arquitetura de altíssimo nível. Certo, mas muita teoria às vezes cansa, né? Então vamos visualizar isso operando a 1000 por hora. Entramos na seção 4, modelos mentais na prática. Como traduzir toda essa complexidade logística de um jeito fácil de enxergar? A analogia perfeita aqui é um mega complexo industrial. Pense nos validadores como fábricas com suas próprias esteiras de produção paralelas. Do lado de fora, a gente tem uma malha rodoviária imensa que é a rede de roteamento. É o sistema viário que decide de forma totalmente autônoma qual pacote de dados tem que descer em qual fábrica. E é aqui que o bicho pega com o desperdício de trabalho especulativo. Imagina a rodovia despachando a mesma peça para 10 fábricas diferentes. Todas elas montam um produto perfeitamente na esteira. Mas no final das contas, só o líder da rodada fica com ele. As outras 9 fábricas simplesmente pegam aquele produto novinho e jogam direto no lixo. Um pesadelo se a gente pensar em eficiência pura.
O que nos traz para a nossa sessão final, a 5, escolhendo a estratégia certa. Na hora do vamos ver, como é que os engenheiros decidem o que usar quando a rede enfrenta, por exemplo, o frenesi de um lançamento massivo de um token? É meio que um checklist rigoroso com 4 pilares. O sistema avalia a contenção, ou seja, se está todo mundo brigando pelas mesmas contas. Depois, verifica qual a tolerância da rede para atrasos, testa os limites reais de banda de internet e cruza tudo isso com o quão estável e previsível é a escala dos líderes naquele momento exato de caos. A grande sacada, a solução definitiva é ter uma observabilidade impecável em 3 passos. Monitorar a contenção o tempo todo, medir essas taxas de desperdício, os abortos especulativos, e aí sim adaptar de forma dinâmica na velocidade da luz. A rede atinge o estado da arte quando o motor percebe que o desperdício passou do limite e muda sozinho do modelo ávido para o particionado, sem ninguém precisar apertar um botão. Fechando essa nossa planta técnica de hoje, fica aquela provocação essencial para a gente refletir. De que forma essa capacidade surreal de alterar padrões logísticos físicos em tempo real vai moldar a escalabilidade definitiva das futuras redes Web3? É um nível de engenharia que chega a ser poético de tão engenhoso. Para mergulhar ainda mais fundo nessas mecânicas e desbravar outros fundamentos essenciais desse universo, a gente recomenda demais acessar forge.college. Um abraço e até a próxima exploração arquitetural.